Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo. Não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver. Também nossos queridos colegas conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo. E vem contigo. Pessoal, vamos aqui para nossa quarta aula sobre o livro Educação Escolar, Políticas, Estruturas e Organização. Do José Carlos Libânio, do João Ferreira Oliveira e da Mirza Seabra Toshi. Tem 3 autores aí nesse livro, debatendo aí sobre a educação escolar, sobre a organização. Só que como eu falei, eu já gravei essas videoaulas, deu 3 videoaulas aí no passado, e agora eu estou regravando elas, focado no capítulo 3 da quarta parte, que fala um sentido mais estrito aqui da centralização e descentralização do poder da escola, bem como a escola estar ligada aí ao contexto socioeconômico nas diversas fases que o nosso país passou, nas diversas épocas. Então essa quarta parte foca um pouquinho mais nisso, e o que está sendo pedido nos concursos aí das prefeituras nesse momento é o 3º capítulo dessa quarta parte. Então essas novas aulas agora elas estão sendo focadas nisso. Quando vocês forem assistir, não esqueçam de prestar atenção lá para não confundir, assistir o começo de uma versão da aula e depois assistir a continuação da outra. Então eu tenho 3 videoaulas gravadas falando sobre o livro Educação Escolar. E agora estou aqui na quarta aula focada no 3º capítulo da quarta parte, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui na temática de centralização e descentralização. A gente já estava falando sobre isso aí nas outras aulas. A gente agora vai continuar aqui a nossa quarta aula, mas a 3ª, que fala sobre esse teminha aqui da centralização e descentralização na organização da educação brasileira. Então vamos lá. O primeiro parágrafo aqui, ele fala assim que a política educacional adotada com a eleição do Fernando Henrique Cardoso lá em 1994, se eu não me engano, 95, eu não lembro ao certo agora, essa política educacional adotada com a eleição de Fernando Henrique Cardoso para presidente da República, ela foi concebida de acordo com a proposta do neoliberalismo e assumiu aí dimensões tanto centralizadoras quanto descentralizadoras. Mas essa descentralização ela não foi muito positiva não, porque ela não apareceu como resultado de uma participação maior da sociedade, tá? Uma vez aí que as ações realizadas para essa descentralização, elas não foram frutos de consultas aos diversos setores aí sociais, mas elas surgiram através de propostas preparadas para a campanha eleitoral do Fernando Henrique Cardoso. Então, tudo isso aqui, essa descentralização, ela não foi meio que assim, tipo, olha, ela tá te ajudando, hein? Não, na verdade foi o cumprimento aí de uma promessa aí para uma campanha eleitoral que resultou aí na eleição do Fernando Henrique Cardoso. Então não foi bem que assim, resultado, né, fruto ali da pesquisa, dos debates, de uma maior participação da sociedade, não. No primeiro ano do governo dele, em 95, então foi isso mesmo, a eleição foi em 94. No primeiro ano de governo, né, em 95, assumiu-se o ensino fundamental como prioridade e foram definidos 5 pontos para ações, né, currículo nacional, livros didáticos melhores, a parte de kits eletrônicos para as escolas, avaliação externa, recurso financeiro enviados diretamente às instituições escolares. Em 96, considerado aí então o ano da educação, a política incluiu a instauração da TV Escola, né, cursos para professores de ciências, formação para trabalhadores, reformas do ensino profissionalizante e também convocação da sociedade aí para contribuir com a educação do país. Dessas ações, essas diversas ações aí que foram criadas, a única orientada para a descentralização foi a destinação dos recursos financeiros diretamente para as escolas, ressaltando-se aí, no primeiro ano a merenda escolar ela foi garantida com eles e em seguida os reparos nas instalações físicas da instituição, com os recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, advindos aí do salário de educação. Então assim, gente, parágrafo bem extenso, mas vou explicar aqui de uma forma resumida. Então no primeiro ano dele se assumiu aí que o ensino fundamental era prioridade no ensino. Já em 96 foi considerado na educação, fizeram um monte de coisas aí, muitas delas aí para aparecer na verdade, e começaram a criar um monte de situações aí para justificar que era o ano da educação, era o ano que a educação ia avançar assim drasticamente. E uma das coisas, o único ponto da descentralização, voltado para a descentralização, foi o quê? Ao invés da verba ficar indo para os estados, municípios, ao invés da verba
ser destinada de uma forma geral, não, elas começaram a ser divididas por escola. Então a escola recebia ali o fundo e aquele fundo ela ia utilizar para merenda escolar, ela ia utilizar também para a questão de manutenção das escolas. Tá? Então a escola sabia qual era a sua necessidade e ia usar aquele fundo para aquela determinada função. Não ia ser aquela coisa assim, tipo, ó, vem o fundo e vão fazer e tal, porque dessa forma evitava até um desgaste maior aí com questão de corrupção. Uma vez que chegava, por exemplo, uma verba destinada para a escola, e a escola não via essa verba, né? A escola falava, ó, eu não preciso de reparo, olha, tá tudo em ordem. Então esse dinheiro acabava meio que se perdendo no meio do caminho. E uma vez que destina para a escola dá jeito ali de utilizar o valor, né? Então, o único ponto ali voltado para a descentralização foi a questão do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As demais ações caracterizam-se por certo tipo de centralismo, entendido até como antidemocrático, uma vez que não ocorreram discussões com a sociedade, relativas à avaliação da educação básica, da superior, instalação da TV escola, kits eletrônicos, todas essas coisas aí, elas foram entendidas aí como um ato meio antidemocrático, né? Porque não foi debatido nada, se tinha interesse da sociedade, simplesmente foi colocado ali. E também, pessoal, nessa época aí, procurou-se estabelecer mecanismos de controle sobre o trabalho do professor, ou seja, a autonomia do professor, que a gente trabalhou aí em outras aulas, ela foi sendo sufocada aí por essas coisas que foram sendo implantadas na escola, meio que foi falando assim, ó, eu comprei, você tem que usar. Então meio que o professor foi perdendo a sua autonomia de trabalho também. A política de escolha e da distribuição de livros didáticos, ela também poderia ter recebido uma preciosa colaboração dos professores, especialistas e pesquisadores da área, uma vez que são eles que trabalham com as crianças, com os adolescentes, o que não houve. Simplesmente o governo chegou lá e falou, ó, vai ser esse livro aqui, pronto, e acabou. Certo? O centralismo, ele apresentou-se ainda mais nitidamente na formação dos parâmetros curriculares nacionais, conhecidos aí como PCNs, né? Os quais, embora tenham contado com a participação da sociedade civil em um dos momentos da sua discussão, eles pecaram muito por ignorar a universidade e as pesquisas sobre currículo e não contemplaram aí desde o início a sua elaboração, o debate com a sociedade educacional. Ou seja, eles mesmos implantaram o currículo para a universidade, para as escolas, não ali deixando que os professores, né, que os profissionais da educação debatessem acerca daquilo que era melhor para a realidade dos alunos. A ampla utilização da mídia também no processo de adoção dos PCNs, ela trouxe aprovação para o governo, apesar da manutenção de uma política mais centralizadora, especialmente na alma do processo educativo. Ou seja, o pessoal foi lá, fez um monte de bugiganga lá para mostrar que estava trabalhando, a mídia caiu matando em cima, olha, o governo federal fez isso, olha, o governo federal fez aquilo, o governo federal fez um monte de coisa para a educação, e ficava mostrando. E aí a população começou a achar que aquilo estava sendo benéfico, quando na verdade não era uma coisa democrática, porque não tinha a participação da sociedade, a participação da comunidade escolar e muito menos a participação dos profissionais de educação, que eram realmente as pessoas que entendiam as reais necessidades. Então aquela utilização da mídia ali no processo de adoção ali dos PCN fez com que a comunidade achasse, né, a comunidade escolar achasse que o negócio estava fluindo bem, quando na verdade era muito marketing ali, mas que havia pouca participação ou nenhuma participação das pessoas que realmente eram importantes na elaboração desses PCNs. Paiva, ele observa que a questão da centralização e descentralização, ela deve ser remetida à história da própria formação social brasileira e às tendências econômicos sociais presentes em cada período histórico. Assim, a descentralização e a democratização da educação escolar no Brasil, elas não podem ser discutidas independentemente do modo pelo qual é concebido o exercício do poder público do país. Então, assim, o que ele entende? O poder público, ele não pode chegar lá e definir como vai ser as coisas da educação. Não, tem que ser considerado. Como é que está a nossa política socioeconômica no momento? Como é que está a cultura do povo no momento? Como é que está, que caminho que o país está andando nesse momento? E formar aí, por isso que é importante a participação dos profissionais da educação, que são as pessoas que estão mais atentas a isso aí, trabalham na linha de frente ali na escola, né? Então, assim, ele sempre observa que a centralização, descentralização, ela tem que estar ali remetida à história, né, que está acontecendo naquele momento ali, né? Tanto a história quanto também a questão da política socioeconômica, né? Ver a economia do país, como é que está, e trabalhar em cima daquilo, e não simplesmente
as pessoas que não têm contato ali direto com as crianças, com os adolescentes, com os estudantes, definirem o que deve ser trabalhado com eles. Uma das formas de descentralização política é a municipalização, que consiste em atribuir aos municípios responsabilidade de oferecimento à educação elementar. Conforme já mencionado, a municipalização ela foi proposta por Anísio Teixeira na década de 30, para o estabelecimento do ensino primário de 4 anos de duração. Não como reforma administrativa, mas como caráter de reforma política, uma vez que isso significaria reconhecer a maioridade dos municípios e discutir a necessidade da democratização e descentralização do exercício do poder político do país, tá? Então, uma das formas de descentralização aí muito defendidas é a municipalização, que existe hoje ainda, no caso, o município ele cuida da educação infantil e fundamental, os anos iniciais até o 5º ano, e os anos iniciais até o ensino médio, o Estado. No caso aí você fala, pô, mas falou anos iniciais 2 vezes, porque o município, tanto o município quanto o Estado, cuida também dos anos iniciais. Então os Estados também cuidam dos anos iniciais, anos finais e ensino médio. E a parte de cursos técnicos, cursos profissionalizantes, universidades, fica com a União. A Constituição ou uma lei, porém, ela não consegue sozinha e rapidamente descentralizar o ensino e fortalecer aí o município. Essa é tarefa política de longo prazo, associada às formas de fazer política no país e às questões de concepção de poder também. Descentralização faz-se com espírito de colaboração, e a tradição política brasileira é de competição, de medição de forças, ou seja, não há interesses. Então, assim, gente, vou falar uma coisa. A descentralização, ela surgiu muito forte, por exemplo, quando o Lula foi eleito presidente. Porque acontece, aqui em Guarulhos, por exemplo, o PT tinha tomado a prefeitura, ganhado a prefeitura aí. Aí, em 2002, o Lula ganhou a eleição. E nisso, aqui em Guarulhos, por exemplo, a prefeitura teve um poder muito grande. A educação cresceu muito grande aqui. Por quê? Porque o presidente da República era do partido, só o governo do estado que não era. Mas o presidente da República era do PT e a prefeitura era do PT. Então o presidente dava o quê, Dava toda a regalia para o município de Guarulhos, que permitiu crescer bastante a educação. Então o PT foi bom. Não é que o PT foi bom, o PT estava no governo federal e estava no governo municipal aqui, não tinha como ser bom. Supondo que o PMDB, o PSDB, o PDT ou qualquer outro partido aí, PRTB, tivesse no poder, teria sido a mesma coisa. Será que teria? Teria. Porque você tem um prefeito aqui de um determinado partido, e aí no governo federal você tem um presidente da República do mesmo partido, tudo que você pediu o presidente vai conceder, a União vai conceder. Isso permitiu que o município de Guarulhos crescesse bastante. Então não é mérito do PT. Acontece que o PT estava no governo federal e no governo municipal de Guarulhos. Então, gente, a educação cresceu bastante. Isso beneficiou. Agora, quando você tem, por exemplo, PT na presidência da República, aí no governo do estado você tem o PSDB, aí aqui na prefeitura de Guarulhos você tem aí, vou dar um exemplo, o PMDB, PRTB, qualquer partido aí. Então assim, quando você tem 3 partidos diferentes nas 3 esferas de poder, ninguém vai ceder. A União não vai ceder para o Estado nem para o município. O Estado também não vai ceder para o município. E ninguém cede para ninguém. Por quê? Porque a descentralização ela faz-se com espírito de colaboração. E na política, a tradição política, ela se baseia em quê? Competição e medição de forças. Então, se você tem 3 esferas partidárias, 3 forças, oh meu Deus, esqueci, gente. 3 partidos diferentes ali, ocupando os cargos da União, do Estado e do município, no seu caso da sua região, não vai ter um regime de colaboração. Então é onde o seu município pode ter uma total força. A partir do momento lá que a presidência da República, o Estado, é de outro partido e assumiu, seu município vai começar a perder a força na educação, da descentralização. E ele vai começar a voltar a ser dependente do Estado e da União. Por quê? Porque o interesse político não vai permitir. O cara vai falar, eu vou ficar descentralizando, dando poder para ele, para o partido dele continuar naquele município. Eu quero que o meu partido entre naquele município. Vocês estão entendendo? Então assim, gente,
É muito difícil você trabalhar com a descentralização, a menos que você mantenha um partido aí na União, no Estado, no município e tal, aí vai ter a descentralização. Se você não mantiver esses partidos aí, o mesmo partido nos três, gente, vai ter aquela competição e quem perde? O povo. Quem perde? O estudante, o jovem, a criança, certo? As categorias centralização e descentralização, elas estão vinculadas à questão do exercício do poder político, que foi o que a gente acabou de falar. Mesmo porque, desde o final do século XX, a descentralização ela vem atrelada aos interesses neoliberais de diminuir gastos sociais do Estado. Isso ficou evidente após a promulgação da Lei 9.394, de 96, que é a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que centraliza no âmbito federal as decisões sobre currículo e avaliação e atribui à sociedade responsabilidades que deveriam ser do Estado, tal como ocorreu, por exemplo, com o trabalho voluntário na escola. Então, assim, gente, com a criação da LDB em 96, a LDB era uma lei que ela centralizava todo o poder educacional, inclusive de currículo, na União. Ou seja, a União tinha que definir tudo e ela ia lá, fazia e a gente obedecia. Só que na hora do trabalho, essa questão de colocar especialistas, de colocar estagiários para auxiliar nas escolas, o que fez? Jogou em cima do povo, ou seja, quero diminuir gasto, cara, não quero gastar com o Estado. Então começou a fazer o quê? O trabalho voluntário. Aí muitos pais acabavam servindo de joguetes, porque eles falavam, pô, que legal, vou fazer um trabalho voluntário na escola do meu filho, vou poder auxiliar de forma direta ou indireta no estudo dele, vou poder auxiliar na educação, caramba, eu estou fazendo parte da educação. Na verdade ele era um joguete, porque ele estava trabalhando ali de graça, né? Durante um tempo que ele poderia estar cuidando dos seus interesses pessoais, estava trabalhando ali de graça, e nisso o Estado deixando de gastar com profissionais para realizar aquelas tarefas, tá? Ou seja, eles centralizaram o poder da educação e descentralizaram o quê? O trabalho voluntário ali. Os projetos Família na Escola e Amigos na Escola, que foram esses projetos criados aí que a gente acabou de falar, e a descentralização de responsabilidades do ensino, fundamental em direção aos municípios, são outros exemplos concretos de uma política que centraliza o poder e descentraliza as responsabilidades. Gente, eu deveria ter lido isso aqui antes de explicar, que fala exatamente aquilo que eu falei, né? Centraliza o poder e descentraliza a responsabilidade. Ou seja, na hora de mandar, de criar as leis, eu crio sozinho. Na hora de executar, criar aí o projeto Família na Escola, Amigos da Escola, para todo mundo ir lá trabalhar de graça, para eu não ter gasto. Para não ter gasto. Mas na hora de mandar lá, de criar as leis, de criar o currículo e tal, eu vou fazer sozinho. Então, ficou essa situação aí. Isso é muito importante, pessoal. Quem quiser fazer anotação, é muito importante. Centraliza o poder e descentraliza as responsabilidades. A gente vai estar agora aqui finalizando, né, essa questão da centralização e descentralização na organização da escola. E agora a gente vai começar a trabalhar com debate, qualidade e quantidade na educação brasileira. Tá com 18 minutos aí, a gente vai começar uma temática nova agora. O debate, qualidade e quantidade na educação brasileira começou muito cedo. Ainda no século XIX, na transição do Império para a República, apareceram dois movimentos sociais, os quais Nagle denominou entusiasmo pela educação e otimismo pedagógico. Então ali já começa bem cedo essa questão, esse problema, esse debate aí da qualidade e quantidade na educação brasileira. O movimento entusiasmo pela educação, ele revelava preocupação de caráter quantitativo, ao propor a expansão da rede escolar e a alfabetização da população que vivia um processo de urbanização decorrente do crescimento econômico. A adoção do trabalho assalariado, aliada a outras questões de modernização do país, fez com que a escolarização aparecesse como fator promotor da ascensão social. Já o otimismo pedagógico caracterizou-se pela ênfase nos aspectos qualitativos da educação nacional, pregando a melhoria das condições didáticas e pedagógicas nas escolas. Esse movimento ele surgiu nos anos 20 do século 20, né? Até redundante aqui, anos 20 do século 20, ou seja, em 1920. Não no ano de 1920, mas na década de 1920. E alcançou o apogeu nos anos 30 do século 20. Então, assim, esses dois movimentos sociais, eles geraram, cada um defendia um lado. Né? O movimento do entusiasmo pela educação, ele focava no quê? Na quantidade. Gente, nós temos que ter um máximo de pessoas aí na escola, alfabetizada, formada, porque estava ali aquela questão da Revolução Industrial, né? Mudando completamente
o formato econômico, o modelo econômico do nosso país, e ali houve a necessidade de ter pessoas alfabetizadas, de ter pessoas formadas na escola, cursos profissionalizantes e tal. Então o movimento entusiasta pela educação, ele focava no que? Na quantidade de pessoas ali na escola. E já o otimismo pedagógico, ele focava no quê? Gente, não adianta ter um monte de gente na escola e ter uma educação porcaria, né? Então eles focavam... deixa eu achar a palavra que tá tão bonitinha a palavra que eles colocaram. Aspectos qualitativos. Ou seja, eles focavam nos aspectos qualitativos da educação, ou seja, uma melhoria nas condições didáticas, um aprendizado melhor, mais forte. Não bastava você ter um monte de gente na escola e ter um aprendizado fraco, tá? Então foi os dois movimentos aí que surgiram aí nessa transição do Império com a República. É isso aí. Entre 1930 e 1937, o debate político ele incorporava diferentes projetos educacionais. Os liberais, que preconizavam o desenvolvimento urbano e industrial em bases democráticas, eles desejavam mudanças qualitativas e quantitativas na rede do ensino público, ao proporem a escola única fundamentada nos princípios da laicidade, que era o que? A escola sem interferência da religião. Gratuidade, obrigatoriedade e coeducação. Tá? Então, gratuidade porque o ensino tinha que ser público, não poderia defender os interesses da igreja, por isso então a laicidade. E a obrigatoriedade, porque teria que ser obrigatória, a pessoa tinha que estar matriculada, ela tinha que ter uma formação. Alegando que os liberais destruíam os princípios da liberdade de ensino e retiravam das famílias a educação dos filhos, os católicos aproximaram-se das teses dos integralistas, defensores do nazismo e do fascismo europeu. E com estes desaprovavam as alterações qualitativas modernizantes e democráticas, objetivadas aí pelos primeiros, além de acusá-los de defender propostas comunistas. Ou seja, gente, isso aqui é uma coisa muito interessante. Porque os católicos, gente, eles ainda estavam naquela coisa. A igreja, ela queria que a escola, desde quando a educação chegou no Brasil, queria que a escola, ela preparasse a pessoa para manter a pessoa submissa à igreja. Porque a igreja, o negócio da igreja católica sempre foi poder. Não é questão de falar bem, de falar mal, falar que um é melhor que o outro. Gente, a igreja católica, qualquer livro aí, qualquer filme aí, qualquer série histórica, tudo que você falar que envolver a igreja católica envolve o quê? Poder. Vocês podem assistir aqueles filmes de reis, aquelas coisas assim. Gente, olha, a igreja católica ela estava sempre envolvida nas coroações. Ela manipulava até coroações de reis, sabe? Aquela coisa assim de... Claro, não vou entrar aqui em questões aqui de conspiração, mas muitos reis aí morriam, né? Olha, o rei ali morreu, não sei o que. Pô, o cara morria com 35, 40 anos de idade, 50 anos de idade, porque era envenenado ou era assassinado de alguma forma para que o rei... E muitas vezes ali, antes mesmo do rei ser morto, seus filhos morriam em batalha. Para quê? Para que não houvesse herdeiros. E dessa forma a família era destituída do trono ali. E a igreja tinha que escolher um novo governante. Ou seja, a igreja ia lá e catava um cara que fazia parte da sua panelinha e colocava ele como rei. Dessa forma, gente, o rei, na verdade, ele era uma imagem ali da igreja. Então, parecia que o rei tomava decisões, mas na verdade quem tomava decisões eram os cardeais, os arcebispos ali, o papa, né? Que tomava conta ali de tudo. O poder estava sempre em cima da igreja, né? A igreja dominava tudo ali. E na questão da educação, voltando aqui para o nosso país, a igreja, ela queria ter esse domínio, e sabia que a educação, ela gerava um poder gigantesco. Quem detinha o poder sobre a educação, mandava, né? Ou seja, era a regra do ouro ali, a educação era uma pepita de ouro, quem tinha, dominava. Então os católicos começaram a brigar ali com a questão do neoliberalismo, falando, não, esses caras é comunistas, esses caras estão fazendo um monte de coisa e tal. E aí eles começaram a se juntar, né, aos integralistas, defensores do nazismo, do fascismo, e começaram a reunir grupos ali para quê? Para tentar derrubar essa tese aí dos neoliberais, tá? Acusando eles até de coisas aí como defender proposta comunista, tudo, mas na verdade o neoliberalista, embora eles tinham outros interesses ali, mas eles realmente buscavam essa questão da qualidade na educação e da laicidade, ou seja, a pessoa é livre, quer ter a religião dela, tenha, mas não tem que levar a religião para dentro da escola. Durante o Estado Novo, o regime Vargas, durante o Estado Novo, né, que era a época do regime Vargas, que durou aí de 37 a 45, oficializou-se o dualismo educacional. O que é o dualismo educacional, pessoal? O ensino secundário para elites, de ensino profissionalizante,
ensino secundário para a elite e ensino profissionalizante para as classes populares. As leis orgânicas ditadas nesse período, por meio de exames rígidos e seletivos, tornavam o ensino antidemocrático, ao dificultarem e impedirem o acesso das classes populares não só ao ensino propedêutico de nível médio, como também ao ensino superior. Pessoal, dei uma pausa aqui só para dar uma relida aqui, e vamos ver se eu consigo dar continuidade da onde eu pausei aqui, porque eu demorei um pouquinho. Vamos lá. Gente, aqui está falando aqui sobre a questão do dualismo educacional que se oficializou aí no governo do Getúlio Vargas. Só que olha só, gente, esse dualismo educacional, ele sempre existiu. Desde a época lá dos jesuítas, e na verdade ele era até pior, porque só o filho do rico podia estudar. E aí com o tempo foi permitido o quê? Que o filho do pobre estudasse, que o filho do negro estudasse. Só que ainda aí já existia o dualismo, porque o filho do rico ele ia aprender para ser advogado, para ser administrador, né? E para fazer aquelas tarefas, para tratar dos negócios dos pais, para que continuasse a sua riqueza. E o filho do pobre não ia aprender sobre isso. O filho do pobre ele ia aprender sobre plantio, sobre lavoura, sobre colheita. Ele ia aprender sobre essas coisas para dar continuidade ao trabalho dos pais, para que aquela linhagem de pessoas exploradas continuasse. Então esse dualismo educacional ele sempre existiu. Tá? Então o pessoal foca muito aqui assim, na questão do período militar, mas gente, isso aqui se oficializou, legal, tal, mas isso aqui é uma coisa que já acontecia desde 400 anos atrás, 500 anos atrás, quando os jesuítas trouxeram a educação para o país. Tá? Agora aqui fala assim, aqui está falando sobre o ensino secundário para as elites e o ensino profissionalizante para a classe popular, e que as leis orgânicas ditadas nesse período, por meios de exames rígidos e seletivos, tornavam o ensino antidemocrático aí, ao dificultarem e impedirem o acesso das classes populares não só ao ensino inicial, introdutório, como também ao ensino superior. Gente, isso aqui é o seguinte, aqui fala que foi a mesma sequência de dualismo que tinha lá no começo. Então aqui fala assim, que os filhos do rico, ele ia fazer o ensino secundário e tal, e o filho do pobre tinha que fazer o profissionalizante, que era o quê? Mecânico de manutenção, torneiro mecânico, secretariado, datilógrafo, e o filho do rico ia fazer os cursos de advogado, de administrador, que ia depois ser o chefe do filho do pobre lá como operário. Só que acontece o seguinte aqui também, pessoal, outro ponto. Você pega hoje, por exemplo, você pega a USP, né? A Universidade de São Paulo. Pô, medicina da USP é o curso mais disputado do país. E todo mundo gosta de falar assim, porque só o filho do rico entra, porque acho que eles pagam lá e tal. Não é que paga. O filho do rico, gente, ele estuda em escola particular, ele tem uma série de ferramentas de pesquisa, ele tem tudo ao acesso fácil à mão dele ali, e fora uma educação bem mais reforçada do que, por exemplo, numa rede estadual de ensino. Então o filho do pobre estuda ali, tem aquela educação ali meio defeituosa. Por quê? Porque não há investimento do Estado, não há investimento do governo, e dessa forma faz o quê? O aprendizado dele vai ser deficiente em relação ao filho do rico ali, que tem todo um aparato ali para auxiliar nos seus estudos. Gente, quando chega no vestibular, claro que o filho do pobre tem chance de passar, tem muita gente que passa. Só que quando você vê assim que só tem filhinho de papai estudando de graça na USP, em primeiro lugar é um direito dele, né? Segundo lugar, ele consegue passar, por quê? Porque ele teve toda uma base mais reforçada de estudo, um estudo com maior qualidade. E isso é o quê? É culpa do filho do pobre? Não, é culpa do próprio descaso do governo, da falta de investimento, que era uma coisa que acontecia aqui. Isso aqui não é, gente, mérito negativo do governo militar. Olha só, tá vendo? O governo militar era horrível. Gente, isso aí já tinha antes do governo militar. E tem hoje. Nós estamos aqui com 35 anos aí que foi deposto aí que entrou essa questão entrou essa questão aí da democracia, 35 anos, desde 1985. Em 3 décadas e meia, gente, não conseguiu resolver esse problema ainda? E era uma coisa que já vinha de antes do militarismo e continua até hoje o dualismo. Não há investimento na rede pública, logo o filho do pobre ele não tem a mesma condição que o filho do rico. Por isso que você vê a medicina da USP aí, você só vê filho de rico entrando, pelas condições que o cara tem. Ele tem uma bagagem aí que permite ele com maior facilidade entrar numa universidade dessa, e o filho do pobre, claro, gente, com muita relação ali, 1, 2 ou 3 conseguem entrar. Tá bom? Mas é uma coisa que já existia antes e permanece até hoje, né? O pessoal gosta muito de jogar, como eu falo, gente, gostando ou não, você não pode também ser injusto, tá? Tem pontos negativos? Tem, você tem que falar o ponto negativo, mas você não pode ser injusto. Gente, isso já existia desde antes do período militar, de 400 anos atrás, lá dos jesuítas, o que era até pior, porque só o filho do rico podia estudar, e hoje, com 35 anos aí, 3 décadas e meia após
o fim do regime militar, permanece. Então não adianta você ficar falando só do regime militar lá metendo pau nos caras. Nós estamos aqui com quase 4 décadas de democracia e até hoje só o filho do rico consegue entrar nos melhores cursos, tá? Mas aqui está falando, esse parágrafo está falando justamente disso, essa questão de exames rígidos. Não era questão de exames rígidos, não havia investimento, o filho do pobre não conseguia ter o mesmo acompanhamento. Então não era bem exame rígido, era um exame, né? Passava o melhor. E quem que eram os melhores? O filho do rico, que tinha uma bagagem pedagógica muito mais reforçada. Tá bom? A gente vai dar sequência aqui, pessoal, mas só na próxima aula agora, porque aqui já deu 30 minutinhos, tá bom? Senão a aula fica muito cansativa. Então vamos fazer uma pausa, até daqui a pouquinho, bons estudos.